Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu, capítulo 5, e nós vamos ler apenas o versículo número 7, o sétimo, melhor dizendo. 1 Pedro, capítulo 5, sétimo. Amém? O texto sagrado diz o seguinte: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Queridos, nós ainda dentro desta série que nós estamos falando sobre ansiedade não no sentido de estarmos ansiosos por outra coisa qualquer, mas sobretudo por questões, eu tenho visto muito os cristãos dizendo que o que vai ser do Brasil, o que vai ser da nossa nação se candidato A ganhar, candidato B ganhar. E aí a gente tem falado sobre o descansar no Senhor. E é sobre isso que nós vamos também falar nesta manhã. O apóstolo Pedro, ao se dirigir aos cristãos que estavam dispersos, e eles estavam dispersos nos mais variados lugares, exortou-os que eles deveriam, antes de qualquer coisa, ter uma atitude diante de Deus. E depois de ter esta atitude diante de Deus, ele garantiu que a promessa de Deus, que iria intervir em favor dos destinatários de sua carta. Com relação à atitude dos cristãos, nós podemos subdividi-la em duas. A primeira é que ele diz que todo cristão deve lançar as ansiedades. E aí, novamente, dizendo que o apóstolo Pedro escreveu esta carta para um público formado por exilados, dispersos entre os ímpios. No capítulo 1, no verso 1, consta o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ou seja, era um povo que havia, pelo simples fato de ser cristão, havia sido disperso nos mais variados lugares, o que ficou conhecido como a diáspora. E aquele povo estava sendo submetido a várias provações, como, por exemplo, sofrimentos injustos, perseguições pelo fato de serem cristãos, como eu já falei, entre outras que nós poderíamos citar aqui. Então, o apóstolo enviou esta carta com uma mensagem espiritual de ânimo. Antes de qualquer coisa, ele procurou animar os seus leitores sobre o cuidado de Deus para com eles. Depois, ele também levou instrução e admoestação. E fez questão de iniciar a carta mostrando a eles que foram novamente gerados para uma esperança viva. No capítulo 1, verso 3, consta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, vejam, eles deveriam cultivar uma perspectiva futura de eternidade. Essa esperança viva falava sobre a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos e, sobretudo, que todos haviam sido, por causa da misericórdia do Senhor, regenerados para uma viva esperança. É de se supor, meus amados, obviamente, que havia ansiedade nos destinatários daquela carta. Afinal de contas, como eu falei, estavam todos longe da sua pátria e sofrendo as mais variadas provações.
Então, e isto seria natural, obviamente, numa situação de tensão e pressões sociais como a que eles viviam. Entretanto, é bom que se diga também que o apóstolo Pedro fez questão de dizer lançai as ansiedades, e quando ele diz isso, ele estava simplesmente mostrando que não se deve negar as ansiedades. Porque às vezes muitas pessoas, por crerem em Cristo, negam o que está acontecendo. E a negação da ansiedade, numa tentativa de mostrar o que não se é, não iria ajudar naquela situação. Como não ajuda em nenhuma situação. Pessoas muitas vezes começam a ter um discurso determinista, um discurso de que tudo vai bem e que eles determinam que aquelas condições passem, e isto não funciona, porque a pessoa está negando simplesmente algo que não poderia ser negado. Então, é óbvio que o caminho da fé é o caminho da libertação das ansiedades, mas, como afirma Miller, Miller é um comentarista da carta do apóstolo Pedro, ele afirma o seguinte, abre aspas, o próprio reconhecimento de se estar a caminho implica em não ter chegado, fecha aspas. Simples assim. Então, por este motivo, a ansiedade não foi negada, mas o apóstolo Pedro ofereceu um tratamento para ela. Disse ele, lancem todas as suas ansiedades. Então, lançar aqui, meus amados, dá a ideia de tirar de si uma coisa. Dá a ideia de a pessoa deve se esforçar para retirar de si toda e qualquer preocupação. Claro que quando diz toda e qualquer preocupação, isso parece ser impossível, porque nós somos naturalmente preocupados, né? Então, você pega uma criança, ela já está preocupada com uma coisa que para nós não é nada demais, mas para ela é importante. Então, ela começa a se preocupar, ou seja, é uma ocupação prévia. Um adolescente é a mesma coisa. Um jovem, um adulto, todos têm, de acordo com a faixa etária, têm suas preocupações, suas ansiedades. Por que isto? Obviamente que o apóstolo Pedro disse o porquê deste conselho. No entanto, queridos, antes de adentrarmos no conselho que ele deu, eu diria que nós não fomos feitos, nós não fomos criados com estrutura para suportar as ansiedades. Isto é óbvio. Os sintomas, por exemplo, das pessoas que vivem ansiosas são os mais variados possíveis. Alguns têm falta de apetite, né? Outros perdem o cabelo, não é o meu caso, tá bom? Perdi o cabelo, mas não por ansiedade. Alguns têm insônia, outros têm úlceras, e assim são as mais variadas formas de resposta à ansiedade. Em um artigo do jornal O Estado de São Paulo, publicou-se pesquisa realizada pela USP, na qual ficou comprovado que, abre aspas, a ansiedade é a mais nova causadora da cefaleia infantil, a popular dor de cabeça que afeta até 5% das crianças em idade escolar. Ou seja, as crianças já vivem ansiosas nos dias atuais. Até porque é assim, né? Menino hoje em dia começa a estudar, ele estuda de manhã, de tarde e de noite, e nos finais de semana. É aula de reforço, é aula de línguas, é balé, é natação, é karatê, é não sei o quê. Enchem os meninos de atividades, e isto, obviamente, gera ansiedade neles, gera problemas de cefaleia, inclusive. Estima-se que cerca de 20% das mulheres e 15% dos homens, em algum momento da vida, enfrentam crise de depressão ou ansiedade. E para os especialistas, meus amados, é natural ficar triste após perder um parente ou ansioso às vésperas de um concurso público, ainda tem vestibular? Tem, né? Em alguns lugares tem vestibular. Mas do Enem, as faculdades particulares é que fazem vestibular. Estas reações
tornam-se doença quando duram muito tempo e comprometem as atividades diárias da pessoa. Por isto, o conselho de procurar se livrar das ansiedades dado por Pedro. E o apóstolo Pedro, ao dar esse conselho, estava, na realidade, arraigado na própria palavra de Deus. Não foi algo que ele inventou. Ele estava fulcrado na palavra de Deus. O Salmo 55, verso 22, por exemplo, preconiza o seguinte: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, queridos, o que ocorre é que este livramento das ansiedades não deve ser buscado de forma aleatória. Ou seja, não basta lançar as ansiedades. E aí vem a segunda atitude do cristão. A primeira é lançar as ansiedades. A segunda é lançar sobre ele. É o conselho do apóstolo Pedro. Quem é este ele? A resposta está no versículo imediatamente anterior, porque no versículo 6 consta o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Então vejam, ele no verso anterior manda que as pessoas humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, e na sequência ele diz: lancem sobre ele, ou seja, lancem sobre Deus as suas ansiedades, todas as suas ansiedades. Observem que tanto o apóstolo Pedro quanto o salmista dizem a mesma coisa. As ansiedades devem ser lançadas sobre o Senhor. Este é um gesto de libertação possível, meus amados. Há pessoas que lançam suas ansiedades sobre, por exemplo, o pastor, ou sobre o psicólogo, ou sobre um amigo, ou ainda sobre a garantia das autoridades. Então, a gente está vivendo um momento difícil no nosso país, mas chega uma autoridade e diz: não se preocupem, que tudo vai se resolver. E a pessoa lança as suas ansiedades sobre isso, e isso não resolve porque acaba piorando. Lança as ansiedades sobre uma pessoa, não resolve porque a pessoa é falha, não vai resolver e acaba piorando também. Então, isto não gera libertação, porque todas essas pessoas, como eu disse, são falhas. E são incapazes de absorverem a preocupação daqueles que estão, ou daquele que está aflito, ou daqueles que estão aflitos. Deus, meus amados, é aquele de quem se tem a certeza de que jamais falhará. Deus não falha. E a Bíblia nos ensina que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel e fiel à sua palavra. Não é fiel a nós, mas é fiel àquilo que Ele escreveu, àquilo que Ele disse e que foi escrito pelos demais profetas. Porque a Bíblia diz, o profeta Jeremias diz, no capítulo 1, verso 12, que Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então, aquilo que Ele disse, Ele vai cumprir. Se Ele começou algo, Ele termina. Ele não fica pela metade, não deixa pela metade do caminho. Nós precisamos entender isso. Isso é mais ou menos como a história de um garotinho que muitos aqui já ouviram, penso eu, que ia no avião e o avião começou a enfrentar uma turbulência muito grande. E aquela turbulência que quem já foi ali para o lado de Belo Horizonte sabe como é. Vai chegando em Belo Horizonte, tem uma turbulência terrível que o avião de repente dá uma queda assim que você pensa que vai cair. É terrível. E um homem ao lado do menino, e a turbulência terrível, e o menino lendo um gibi bem tranquilo. E o homem agoniado, já encomendando a alma dele. E aí perguntou ao menino: você não está preocupado? Não. Por quê? Ele disse: porque o piloto é meu pai. Então o menino conhecia o piloto, sabia da capacidade, sabia que turbulência não derruba avião, pelo menos é o que dizem, né? E estava tranquilo. É mais ou menos isto que
aquele que lança a ansiedade sobre Deus, capta, ou seja, ele sabe que por mais turbulenta que seja a vida, por mais provações que existam, o piloto da sua vida é o Senhor, o seu Pai, e ele não deixa que a gente sucumba às provações, ele não deixa que nós venhamos a cair diante das provações. É difícil, existem momentos que parece que a gente não vai encontrar uma luz no fim do túnel. Parece que tudo se fechou e parece até que Deus deu as costas para nós e botou um protetor de ouvido para não ouvir a nossa oração. A gente ora e parece que Ele não responde. Mas, como diz a música de Cassiano, quando Ele fica em silêncio é porque Ele está trabalhando, não é? Então, Deus não deixa de nos ouvir e Ele sabe que quando nós estamos confiando nele, no tempo certo ele vai agir. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, meus amados, até para todo propósito debaixo do sol. Então, eu gosto do livro do pastor Emílio Garófalo, Isto é Filtro Solar. É o nome do livro, que é uma análise sobre o livro de Eclesiastes e, sobretudo, sobre este texto, até para todas as coisas debaixo do sol. Este filtro solar é o que nos protege da ansiedade, nos protege de vivermos extremamente preocupados. O ato de lançar as ansiedades sobre Deus revela que as pessoas têm fé nele. Não é que nós desvalorizemos as pessoas que nos ajudam, mas nós cremos no Senhor e sabemos que Ele é capaz de reverter a situação. Por isso que Ele faz algo pela pessoa, pois ela está, ao fazer isto, dando uma prova de que confia nele, acredita nele e no seu poder. O Senhor é o Todo-Poderoso e a Bíblia diz que não há impossíveis para ele. Por mais que pareçam impossíveis para nós as situações, não há impossíveis para o Senhor. O problema é que muitas vezes a gente lança as coisas sobre ele, mas lança de forma parcial. Então a gente dobra os joelhos e ora, Senhor, me ajuda, abre uma porta, Senhor, mostra uma saída, e quando a gente levanta, diz, como é que eu vou resolver isto? Né? Então a gente lança sobre ele, mas ao mesmo tempo fica procurando achar uma solução de acordo com aquilo que nós achamos que é o caminho. E às vezes o caminho de Deus é totalmente diferente do nosso. Por isso que tem um texto que eu cito constantemente aqui, que está em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8. Diz assim, os meus caminhos, diz o Senhor, não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E aí no verso 9 ele diz, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. É por isso que se diz que esse gesto torna a libertação das preocupações possíveis, porque há a garantia de que Deus não falha. Aliás, esta garantia é dada pelo próprio apóstolo Pedro na sua carta. Como eu disse, ele nos leva a ter uma atitude diante do Senhor, que é lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, e na sequência ele, de certa forma, faz a promessa de intervenção do Senhor em favor dos destinatários. Promessa esta que também está no Salmo 55, verso 22. E que promessa é esta? A promessa é o seguinte, ele tem cuidado de vocês. O texto é muito claro, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Observe, o apóstolo Pedro não disse, Deus cuidará de vocês. Ele disse, ele tem cuidado. É algo que está acontecendo. É algo que é permanente. O cuidado de Deus é constante por cada um de nós. Continuamente ocorre. No grego, esse texto está escrito assim, melei, peri, rimon. E isto quer dizer o seguinte, no original, ele se importa com vocês. Ou pode ter traduções semelhantes do tipo, ele se preocupa com vocês, ou ainda, ele se preocupa com aquilo que se passa na vida de vocês. É isto que diz literalmente o texto que foi traduzido como ele tem cuidado de vocês.
Então, meus amados, o que nós queremos dizer é que deve-se lançar toda a ansiedade sobre ele, para que ele possa fazer algo por aqueles que estão enfrentando dificuldades. Quando eu digo possa, não é que Deus não pode, é uma forma retórica de falar. Para que ele possa, isso não quer dizer que se nós não lançarmos, ele deixa de poder, mas mostra que nós não confiamos nele, não temos fé nele, e isso, de certa forma, fecha a porta para Deus agir, porque aí nós, penso eu, assim, aqui é uma linguagem figurada, que quando a gente começa a agir, eu acho que Deus cruza os braços assim, eu vou deixar para ver até onde ele vai, porque muitas vezes a gente quer agir da nossa forma. Então, nós precisamos crer no Senhor, saber que Ele é quem cuida de nós, Ele é o autor da nossa história, e por isso Ele pode fazer algo por nós. Porque, como eu disse, ao lançar as ansiedades sobre o Senhor, estamos a dizer que cremos nele, que dependemos dele, que temos fé nele, que sabemos que Ele pode resolver o problema, seja ele qual for. Portanto, meus amados, eu quero dizer o seguinte: nós estamos vivendo dias muito difíceis na nossa nação, em todos os aspectos. No aspecto moral, no aspecto religioso, as igrejas, infelizmente, muitas delas fecham apoio com candidato A, candidato B, candidato C. Eu não acho que isso seja, eu respeito, mas eu não acho que isso seja atribuição da igreja. Cada um tem direito de votar em quem quiser, mas a igreja, como instituição, não deve se imiscuir nessas questões, penso eu. Mas uma coisa é fato: se nós confiamos em Deus, se nós sabemos que Ele é o autor da nossa história, se nós sabemos que Ele cuida de nós, nós devemos depender dEle. Porque, independentemente, como eu disse aqui outro dia, e vou continuar dizendo isso, nós não dependemos de quem reina no país, de quem governa o país, se é monarquia, se é parlamentarismo, se é presidencialismo. Nós não dependemos disso, nós dependemos de quem reina nas nossas vidas. E quem reina nas nossas vidas é o Senhor. Então, é isto que nós devemos depender, é disto que nós estamos falando. Nós devemos deixar de lado toda e qualquer ansiedade, para que assim possamos, de fato, buscar cada vez mais depender do Senhor, saber que Ele cuida de nós. Vai ter recessão, vai ter problema, isso é problemático, porque a recessão não atinge somente quem não é cristão, atinge todo mundo, né? Se a gente está no barco, então todos somos atingidos. Mas uma coisa é passar por uma recessão, passar por um problema sem Deus, e outra coisa é com Deus. Uma coisa é enfrentar uma dificuldade sem Deus, outra coisa é enfrentar a dificuldade com Deus. Ele não nos poupa da dificuldade, mas Ele nos poupa das consequências da dificuldade. Ele não nos impede de passar pela dificuldade, mas Ele não nos deixa passar sozinhos. Ele está sempre conosco. Ele está sempre cuidando de cada um de nós. É exemplo daquela criança que estava no avião e não estava preocupado porque sabia que o pai dela era o piloto e, portanto, tinha competência. Nós também sabemos que quem está no controle dessa nave chamada mundo é o Senhor. E por isto mesmo, ele não degringolou ainda, nem vai degringolar, porque tem guerra demais e as commodities estão aí cada vez mais subindo, e isso faz subir tudo, e aí aparece um jornalista para dizer: não, isso é sensação, é apenas uma sensação que o povo tem de que as coisas estão mais caras. Que sensação ruim, né, que a gente tem. Mas o fato que eu quero dizer é o seguinte: é que, independentemente de realidade ou sensação, o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor é quem é o autor da nossa história. O Senhor é quem anda com cada um de nós, lado a lado. E em determinados momentos, quando nós não conseguimos andar, Ele nos carrega em seus braços. Como a gente canta, rompendo em fé: se diante de mim não se abrir o mar, Ele vai me fazer passar sobre as águas.
É isso que nós devemos entender. Depender do Senhor, deixar de lado a ansiedade. Agora, a ansiedade não só em relação à política, mas em relação a qualquer outra coisa nas nossas vidas. Às vezes tem coisas pequenas que estão nos deixando muito preocupados e nós, não, como eu disse, não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para depender do Senhor, confiar nele e saber que ele cuida de cada um de nós. Portanto, meus amados, vamos aprender, e porque isso é um aprendizado. Ninguém nasce pronto vou descansar no Senhor. Ninguém. Nós somos assim, nós temos esta tendência de nos preocuparmos com as coisas. E isto, até certo ponto, é saudável porque mostra que não somos irresponsáveis. Mas mostra também que muitas vezes nós estamos exagerando nisso e falta fé. Então nós precisamos, na verdade, exercer fé. E a fé foi distribuída para cada um de nós, a medida da fé foi distribuída para cada um. O que nós temos que fazer é colocar em prática nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de saber esperar no Senhor, saber depender do Senhor, saber andar confiantes no Senhor, sabedores de que por mais difíceis que sejam as situações, Ele não nos deixará sucumbir. Ele estará junto conosco, nos levando a alcançar os propósitos dele. Afinal de contas, e eu encerro dizendo isso, no livro de Jó, e Jó é um bom exemplo de alguém que não sucumbiu diante das dificuldades, embora tenha em determinados momentos vacilado, mas Jó, depois de ter ouvido Deus e ter visto Deus, ele disse: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E quando Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te viram, não foi que ele viu Deus fisicamente, mas que ele percebeu que Deus estava atuando na vida dele, estava cuidando dele em todos os momentos, não deixou ele sozinho. E aí, quando isto ficou claro, ele disse: eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que seja assim conosco, que saibamos que os propósitos de Deus nas nossas vidas não serão frustrados. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai eterno, Pai gracioso, Pai amado, Senhor, nós somos tão gratos a Ti, porque nós só estamos aqui por causa da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós somos pecadores, como já confessamos aqui no início do culto. Nós, inclusive por sermos pecadores, andamos muitas vezes ansiosos demais, preocupados demais com as coisas que deveríamos deixar por Tua conta. Muitas coisas que não dependem, inclusive, de nós nos preocupamos, e isto nos faz, muitas vezes, pecadores, porque revela que nós não temos fé em Ti. Embora digamos que temos fé, mas não a colocamos em prática. Então, te pedimos, no nome do Senhor Jesus, que tenha misericórdia de nós e nos ajude a depender de Ti, a confiar em Ti, a saber que o Senhor cuida de nós, a lançar sobre Ti todas as nossas ansiedades, sabedores de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a entender isto. E muitas vezes, para que entendamos isto, é necessário que passemos por situações complicadas. Que não seja assim, mas se for, que nós confiemos em Ti, sabedores de que por mais difíceis que sejam os momentos que passamos, o Senhor não nos deixa passar solitários por eles. O Senhor está conosco a nos guardar, a cuidar de cada um de nós. Tem misericórdia de nós, nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.